Olá pessoal, eu sou a professora Isa Novas e eu estou aqui hoje para conversar um pouquinho com vocês sobre um conto que está nesse livro aqui, Confissões de uma Viúva Moça. O conto começa então com a Eugênia dizendo que vai escrever uma carta para a sua amiga Carlota. Tá? Então, durante todo o conto, nós temos a Eugênia escrevendo as suas confissões, contando sobre o seu passado, tá? E a Eugênia anuncia, né, para essa amiga que vai escrever uma carta por semana. E a partir daí, a gente começa então a saber da história do passado dessa Eugênia, tá? Então, ela conta que ela era casada, o marido fazia todas as vontades dela, mas apesar dele fazer todas as vontades dela, ele era bastante distante, tá? Ela até tentava se entregar para ele completamente, porque ela queria viver um grande amor, ela tinha esse desejo, essa vontade de viver um grande romance. Só que o marido não via o casamento como algo romântico e por isso ele acabava mantendo essa distância. Um certo dia, o casal, Eugênia e o marido, né, foram até um teatro e lá nesse teatro um homem muito misterioso ficou olhando para Eugênia de longe, mas ele assim encarava ela mesmo, tá? O marido tava nem aí, não percebeu nada e ela ficou, claro que incomodada. Eles foram embora e ela ficou pensando naquele homem, né? Mas quem é aquele homem misterioso que ficou olhando tanto para mim? Dias depois, a Eugênia recebeu uma carta de amor na casa dela. Ela, na hora, imaginou que essa carta era daquele homem misterioso do teatro. Inicialmente, ela ficou bastante assustada pela ousadia desse homem, tá? Mas, ao mesmo tempo, ela gostou de receber aquela carta. Vamos imaginar, gente. Ela queria, desejava viver um grande romance, o marido não correspondia. Então, ter ali um amor secreto, né, acabava suprindo essa carência que ela tinha, tá? Mas assim, ela ficou com medo, né, do marido descobrir essa carta, acabou queimando a carta, tá bom? Nesse mesmo dia que ela recebeu a carta, queimou a carta, o marido chegou, tá? E logo que o marido chegou, ela tentou se aproximar do marido, sabe? Deu aquele abraço bem apertado, aquele abraço que ela queria, que ela tanto desejava. O marido afastou, o marido não estava sabendo de carta nenhuma. Agora aqui, gente, a gente pode pensar um pouquinho, né? Por que ela quis tanto dar aquele longo abraço no marido? Por um sentimento de culpa. Apesar dela não ter traído o marido, né, foi só um admirador secreto, mesmo assim ela se sentia culpada porque ela estava gostando de ter um admirador secreto. Então ela quis dar aquele longo abraço no marido, todo carinhoso e romântico, só que o marido afastou ela, sai e tá tudo certo, tá? Em uma determinada noite, dias depois, o marido chegou em casa à noite com um amigo novo, tá? Esse amigo novo, gente, quando ela bateu o olho nesse amigo, ela na hora percebeu que era o tal do homem misterioso do teatro que ficou encarando ela. E ela então acabou percebendo, se o homem do teatro também é o mesmo da carta, então eu tenho aqui dentro da minha casa, se fazendo passar por amigo do meu marido, o tal do homem misterioso que tá fazendo declarações de amor pra mim. Tudo muito estranho, né? O nome desse amigo é Emílio, ok? Um homem muito rico, viajado, já tinha estudado na Europa e estava passando pelo Rio de Janeiro para conhecer um pouquinho do Rio de Janeiro. Mesmo ela sabendo que esse homem, esse admirador secreto estava agora, né, muito próximo do marido, ela não falou nada pro marido, tá? O tempo foi passando, o Emílio foi ficando cada vez mais íntimo da família e passou a fazer longas visitas. Claro que no começo essas visitas aconteciam apenas na presença do marido, só que com o passar do tempo, com a intimidade, as visitas passaram a acontecer quando a Eugênia estava sozinha, olha só, né? Até que num determinado dia, numa dessas visitas, ele acabou se declarando, né? Falou para ela do teatro, falou para ela da carta, dizia que a amava, né? Ela, claro que estava gostando de ser amada, né? De viver um romance,
mas na hora ela ficou tão assustada, ela era uma esposa fiel. Ela surtou, gente, surtou total. Ela falou que não amava ele, que tinha inclusive queimado a carta. O Emílio ficou arrasado, tá? E ele acabou saindo da casa ali do casal e não voltou mais, ele sumiu, tá bom? O marido da Emília, corno manso, né, não sabia de absolutamente nada, foi atrás do amigo. Eu queria saber, aconteceu alguma coisa com meu amigo que vinha fazer longas visitas e agora sumiu? Como assim, né? Quando ele foi à casa do Emílio, descobriu que o Emílio estava bem doente, de cama, e dizia que ia partir e ir embora do Rio de Janeiro. O marido da Eugênia, com um certo esforço, conseguiu convencer o Emílio a fazer um último jantar lá na casa do casal, né, como se fosse um jantar de despedida, tá? Quando o Emílio chegou para esse jantar, a Eugênia bateu o olho nele e percebeu que ele estava doente. Não era mentira, ele realmente estava doente, ele estava bem pálido, estava bem esquisito, e numa conversinha entre os dois ele falava de suicídio, olha só. A Eugênia pediu para o Emílio não fazer isso, né? Como assim vai perder a vida? E esse pedido acabou mostrando para o Emílio que ela também gostava dele, né? Que esse amor era recíproco. Acabou gerando uma certa esperança. E nesse ponto da história, gente, ela realmente estava um pouco apaixonada por ele. Claro que a traição ela não ocorreu, ela se mantinha fiel, né? Por respeito e admiração pelo marido. E aqui nesse ponto, gente, acontece algo inesperado. O marido da Eugênia fica muito doente. E foi uma doença avassaladora, ele morreu em poucos dias. O título, né, lembrando que o título do conto é Confissões de uma Viúva Moça. Então a Eugênia ficou viúva. A Eugênia, durante, né, esses poucos dias que o marido ficou doente, ela cuidou bastante do marido, com muito amor, com muito carinho. Quando o marido morreu, ela sofreu com a morte do marido, mesmo amando o Eugênio, né, aquele romance, ela sofreu com a morte do marido, porque ela tinha no marido um companheiro da vida dela. E tinha muita consideração por esse marido também. Bem, o marido morto, Eugênia viúva, ela então agora estava livre para assumir o seu grande amor pelo Emílio, certo? Só que não. Por que só que não, gente? O Emílio, ó, deu no pé e foi embora. E sabe qual foi a justificativa que ele deu para Eugênia? Ele disse que ele era um homem avesso ao casamento. Quer dizer que ela servia como amante, não como esposa. Ele desejava uma amante, ele desejava viver aventuras, ele não desejava uma esposa. Tá? Isso significa que ela era interessante para o Emílio apenas enquanto ela tinha o casamento, né? Enquanto o marido dela era vivo. Agora, toda aquela aventura tinha perdido o sentido, né? Aquele gostinho da novidade, o gostinho da aventura perdeu todo o sentido. Então ele, ó, deu no pé e foi embora, não quis saber de casar com ela não. E agora a gente chega nos últimos momentos da história, ela tá ali finalizando a carta para a amiga e diz que ela decidiu escrever aquela carta naquele momento 2 anos depois do acontecido, tá? Então 2 anos já se passaram. E ela estava escrevendo aquela carta para contar para a amiga que agora ela estava bem. Agora ela se sentia curada e livre de todo aquele sofrimento. Tá? E esse conto, gente, fala muito da culpa, né? Porque a Eugênia, ela não chegou em momento nenhum a trair o marido, mas mesmo assim ela se sentia muito culpada apenas por desejar viver um romance com outro homem. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Beijão, tchau, tchau!